Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que bom você estar aqui conosco. Seja bem-vindo a mais uma live. Hoje o pastor Fernando não pôde estar aqui para trazer uma palavra, ministração sobre os fundamentos da fé, o seminário. Mas na próxima semana com certeza estará conosco. E aí eu estou aqui para trazer uma palavra, uma meditação para todos nós nessa noite. E quero muito que você esteja atento, que você esteja com a sua mente e o seu coração conectado ao Senhor, que você foque nesse momento na palavra. Se você tiver uma Bíblia aí, já pega para você acompanhar ou para anotar, para você ler depois. Mas que bom que você está aqui, um tempo precioso para nós meditarmos mais uma vez na palavra de Deus, tá bom? Olha, hoje o assunto, eu vou falar sobre oração, que é uma das coisas que eu tenho vivido mais assiduamente, tenho provado, experimentado do poder da oração, e eu quero compartilhar com você sobre esse tema que é tão importante e tão fundamental na vida cristã, tá bom? Então eu quero que você nesse momento ore junto comigo, para que o Senhor fale conosco, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais esse momento na sua presença, te agradecemos, Pai, pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, no nosso lugar, nos dando uma nova identificação, nos dando uma nova posição e uma nova condição espiritual. Hoje nós estamos aqui como os teus filhos, como aqueles, Pai, que têm autoridade no nome de Jesus e que temos acesso ao trono da graça e que podemos nos relacionar com o Senhor intimamente. Quero, Pai, no nome de Jesus Cristo, pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos encoraje hoje de uma maneira mais assídua, mais fiel a uma vida de oração. Que o Senhor nos desperte para essa vida de comunhão com o Senhor, para que possamos de fato sermos guiados pelo seu Santo Espírito, por sua palavra, e sermos, Pai, corrigidos, instruídos e de fato viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nós já damos ao Senhor, Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, e reconhecemos a nossa total dependência do Senhor, porque como está escrito, Pai, sem ti nada podemos fazer. Para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, e nós declaramos o nosso coração uma boa terra e acolhemos a sua palavra com mansidão, porque essa palavra, a sua palavra, Pai, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, eu quero meditar com vocês sobre oração, um assunto que a gente já foi ensinado por tantas vezes, mas é sempre bom a gente estar falando sobre esse princípio de comunhão com Deus que é tão importante, tão poderoso, que é a oração. Eu quero meditar com vocês a partir desse texto de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então, a palavra de Deus, aqui em Mateus 7, diz que todos aqueles que pedem vão receber. Todos aqueles que buscam vão achar. E todos aqueles que batem, a porta se abrirá. Porque ele diz que nós que somos maus, nós que somos pais e somos maus, nós damos o melhor para nossos filhos. Se um filho pede para a gente um pão, a gente não dá uma pedra, Se ele pedir um peixe, a gente não vai dar uma cobra. Imagine o nosso Deus, o nosso Pai santo, perfeito. A Bíblia diz que de Deus, o nosso Pai, só vem boa dádiva e dom perfeito. Sim, o caráter do nosso Deus, ele é bom. Deus é bom e Deus é imutável.
Em todas as promessas dele nós temos o sim e o amém para a glória dele. Então a oração, de um modo geral, eu diria que é o quê? É um diálogo entre o homem e Deus. É o diálogo, é o relacionamento entre o homem e Deus. É também uma expressão espontânea, minha e sua. É uma expressão espontânea do homem, de uma consciência de que ele precisa de um relacionamento com Deus. Porque Deus é uma pessoa. Deus não é um ser impessoal, Deus é pessoal. Então, quando eu e você, por meio da oração, buscamos esse relacionamento com Deus, nós estamos expressando a Deus de maneira espontânea que nós queremos, que nós temos consciência que precisamos ter essa comunicação, que nós precisamos dele. E entendemos que é por meio da oração. Deus fala comigo e com você de várias maneiras, inúmeras maneiras. A primeira, lógico, a primordial é por meio da sua palavra. Mas Deus pode usar pessoas, situações para falar comigo e com você. Só que o homem só tem uma maneira, o ser humano só tem uma maneira de falar com Deus. É por meio da oração. Então, a oração é um diálogo onde eu e você, onde o ser humano ele estabelece uma profunda comunhão com o Pai. É por meio da oração que a gente vai estreitando o nosso relacionamento com Deus e vamos ficando mais íntimo dele e vamos cada vez mais conhecendo ele. Você não consegue conhecer uma pessoa sem se comunicar, sem que haja um diálogo, sem que haja uma comunicação. E com Deus não é diferente. Se nós queremos conhecer a Deus, se nós queremos ser íntimos de Deus, nós precisamos estabelecer essa comunicação por meio da oração. Olha só, Jeremias 33, 3 diz assim, olha o que a palavra do Senhor diz: invoca-me, Deus disse, o Senhor disse, invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha que promessa linda, que promessa maravilhosa do Senhor. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tantas coisas que estão ocultas e que o Senhor quer revelar a mim e a você. Quantas coisas grandes, grandiosas, coisas maravilhosas que estão em Deus e que Ele está esperando eu e você, por meio da oração, invocá-lo, para que Ele possa nos responder e anunciar e nos falar, nos revelar essas grandiosas coisas que tem. Outra passagem que eu também gosto muito, que fala assim em Jeremias 29, 12. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então, olha só, então nós vamos invocar ao Senhor, nós vamos passar a orar, falar com Ele, e Ele vai nos responder, Ele vai nos ouvir, nos responder. Então, eu e você precisamos tomar uma firme decisão de ter uma vida de oração, de estabelecer a oração como um estilo de vida, de relacionamento com Deus, porque é por meio da oração que nós vamos à presença de Deus e que nós clamamos a Ele, que nós damos a Ele, passamos e transferimos a Ele tudo aquilo que queira impedir o nosso caminhar com Ele. Quantas coisas podem nos abater na nossa vida? Quantas coisas ao longo da nossa vida podem se levantar para querer nos levar ao desânimo, nos levar a uma angústia, uma aflição, a ansiedade, a depressão, a medo? Quantas situações relacionais se levantam, querendo estabelecer ressentimento, mágoa no nosso coração? São coisas que de alguma forma elas querem nos impedir de avançar no nosso relacionamento com Deus. Porque geralmente as pessoas, o ser humano tem a tendência de responsabilizar Deus por tudo, né? Quando na verdade nós somos responsáveis pela qualidade da nossa vida. Nós somos responsáveis. A vida que eu e você vivemos hoje, ela é fruto daquilo que nós escolhemos lá atrás no passado. Mas muitas vezes esquecemos da
semeadura que fizemos, a colheita vem e ainda ficamos bravos e chateados com Deus. E não é isso que deve acontecer. O que deve acontecer é que a gente, por meio de um relacionamento com o Senhor e com a sua palavra, a cada dia mais venhamos obedecê-lo, venhamos nos posicionar na sua palavra, venhamos ter atitudes coerentes com aquilo que nós cremos. E se porventura ainda surgir situações de adversidade, entender que isso não vem de Deus. De Deus só vem boa dádiva, dom perfeito. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça e no seu amor, se permanecermos nele e em oração, ele ainda usa a adversidade para cooperar para o nosso bem, para nos ensinar, para nos fortalecer. Então, eu quero encorajar você a buscar o Senhor de todo o coração, a desenvolver, a ter essa vida de oração diariamente, né? Olha uma outra passagem também que eu gosto muito, que fala sobre essa questão, né, das ansiedades, das preocupações, que está em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, a partir do versículo 6. Paulo disse assim aos filipenses, né? E é o Senhor ministrando para mim e para você hoje. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Versículo 7 dizia, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então, a oração, estabelecer um relacionamento com Deus diário, por meio da oração, faz com que a gente lance para Ele, coloque diante dele tudo aquilo que está nos afligindo. É pecado? É para Ele que você vai confessar. Numa atitude de arrependimento, confessar e receber o perdão pela fé. São problemas? São preocupações? Não sei. São tantas coisas que a gente vivencia. Então, todas elas, quando elas se levantam, quando elas surgem, quando elas acontecem na nossa vida, elas vêm sempre querer afetar a nossa questão emocional, afetar a nossa mente e querer levar a gente a questionar Deus. Mas não é isso que nós devemos fazer, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele é bom. E como eu falei no início e vou repetir, de Deus só vem boa dádiva e dom perfeito. Você precisa ter essa convicção. Deus é o que a palavra diz que Ele é. Deus não é o que você acha. Deus não é o que as circunstâncias adversas querem impor, querem dizer. Não, Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. Deus não é o que as pessoas dizem, não é o conceito que as pessoas têm dele, Ele é o que está escrito sobre Ele. E a Bíblia é bem clara, está escrito, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor, Ele é longânimo, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria. O Senhor é tudo de bom. Ele é maravilhoso. Então, eu quero encorajar você, porque talvez hoje você está aqui me assistindo e você possa estar enfrentando uma adversidade, um problema. E aí eu quero encorajar você a se entregar ao Senhor por meio da oração. Rasgar o seu coração diante do Senhor. Você talvez gaste tanto tempo falando com pessoas, gasta tempo colocando nas redes sociais, você gasta tempo ouvindo pessoas que elas não podem mudar as suas circunstâncias, elas não podem mudar a sua realidade. E aí naquele que você deveria entrar para o teu quarto, fechar a tua porta em secreto e abrir o coração, que é o teu Deus, o teu Pai, muitas vezes você não faz. Mas eu estou aqui te falando, não trazendo culpa, nem condenação, é só uma exortação, é só um alerta. Ei, vem para os braços do Pai. Vem para uma vida de oração e de comunhão com o Senhor. Deus está sempre disponível, de braços abertos, com seus ouvidos atentos para receber o nosso clamor, para ouvir a nossa oração, para receber nossas súplicas.
Então, tudo aquilo que está te afligindo, tudo aquilo que está te trazendo dor, sofrimento, tudo aquilo que está te angustiando, te trazendo tristeza, desânimo, tudo, coloca diante do Senhor, por meio da oração. Não há outra forma. Não há outra forma. Você precisa entender que, ainda que você tenha amigos, amigas, você tenha conselheiros, isso é muito bom, é válido, porque a própria Bíblia diz, né, que na multidão de conselhos a sabedoria, na multidão de conselheiros a sabedoria, mas você precisa entender que o espírito de conselho é o Espírito Santo. Então, eu quero encorajar você a orar, porque a oração também, ela tem a função de preparar um caminho para que Deus realize a vontade dele na nossa vida. Outra coisa que muitas vezes nós falhamos quando nós estamos em oração e quando nós vamos para uma vida de oração, é só colocar diante de Deus aquilo que nós precisamos. Não é só isso. Você pode fazer isso porque Ele é teu Pai, Ele cuida de você, mas você não pode somente colocar para Ele o que você quer, o que você precisa, o que você deseja, mas você também tem que estar aberto para ouvir dEle o que Ele quer de você, qual é a vontade dEle para a sua vida. Amém? A oração não pode ser um momento onde somente você transfere para Ele todo o seu fardo e pega o dele que é leve. Mas também é onde você tem que estar aberto a ouvir qual é a vontade de Deus para a sua vida. É por meio da oração que Ele pode revelar ao ser humano o que Ele quer de cada um individualmente. A oração também é uma atitude de inclinarmos a Deus e de ter o maior privilégio, que é ter uma conexão, uma intimidade com Deus, que é Criador dos céus e da terra. Para pensar e meditar nisso. Você pode, por meio da oração, ter intimidade. Você pode ter, por meio da oração, um relacionamento íntimo com Deus, que é todo-poderoso, que criou você, que te formou, que te escolheu antes da fundação do mundo. Sabe uma das coisas que traz paz ao coração quando nós enfrentamos uma adversidade? É que Deus nunca é pego de surpresa. Você sabia? Deus nunca é pego de surpresa. Às vezes a gente vivencia situações e que a gente fala, não acredito, olha o que aconteceu comigo. Mas para Deus, Ele sabe tudo. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, tudo Ele sabe. Então, uma vida de oração te coloca numa condição de paz, te coloca numa condição de lucidez e sensatez, vivendo um dia de cada vez na dependência daquele que tudo pode. Porque somente Ele tem o poder para mudar as circunstâncias. Só Ele tem o poder de operar milagres. Só Ele tem o poder de acessar o coração daqueles que estão à nossa volta. Por isso que uma das coisas boas da vida de oração com Deus é que quando nós nos relacionamos com Deus, esse relacionamento com Deus reflete no nosso relacionamento com o próximo. Porque você vai começar em Deus a receber direção, instrução, comandos para aquilo que você tem que falar, fazer, ir ou não fazer. Então, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor fale com você de uma forma muito individual e pessoal e você venha para uma vida de oração. Que você venha desenvolver uma vida de oração, um relacionamento íntimo com Deus todos os dias. Não fazer da oração somente um momento onde você pede as coisas para Deus, mas fazer da oração também um momento onde você recebe de Deus sabedoria, direção, conselho, consolo. Que você receba de Deus transformação, cura. Amém? Outra coisa importante que eu quero falar com você, que a oração é responsabilidade nossa, né? É uma responsabilidade que eu e você devemos ter de querer conhecer a vontade de Deus
através da palavra. Então, existem coisas que Deus só vai poder fazer na minha vida e na sua quando nós o buscarmos, quando nós orarmos, quando nós colocarmos diante dele. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus não nos obriga a nada. Deus não vai impor nada a mim e a você. Ele estabeleceu leis e princípios que governam a vida com ele, uma vida cristã. E para a oração existem princípios de oração, regras de oração, que eu e você precisamos utilizá-las nessa vida de oração. E entender que a responsabilidade é nossa. Mas Enaide, Deus já sabe o que está acontecendo comigo. Deus já sabe o que eu preciso. Ele sabe o que eu desejo. Ele já sabe tudo. Eu tenho que ficar orando? Eu tenho que falar? Tem. Porque a oração é a verbalização da sua fé. Lá em Coríntios diz, crie, por isso falei. A oração é a expressão da nossa fé, é a verbalização da nossa fé, é a expressão da nossa confiança em Deus e é a expressão do desejo do nosso coração de termos um relacionamento íntimo com Ele. Deus não quer simplesmente, meramente, que a gente vá para a sua presença, que a gente o busque para ser atendido nos nossos pedidos e ser socorrido nas nossas necessidades. Deus quer estabelecer um relacionamento íntimo de amizade conosco, onde nós falamos tudo para Ele. Tudo, as nossas alegrias, nossas tristezas, nossas glórias, nossas derrotas, nossas vitórias, tudo, tudo. Então, é de responsabilidade minha e sua, de buscar ao Senhor e estabelecer esse relacionamento e conhecer de fato a vontade do Senhor para nossas vidas, por meio da oração e da palavra. Por meio da oração e da palavra. Deus até pode usar alguém para confirmar algo sobre a sua vida de maneira específica, mas é por meio da oração e da palavra, primeiramente, que você vai ouvir a Deus. Amém? Eu quero também falar uma outra coisa sobre essa questão da oração, né? Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, diz assim, ó, orai sem cessar. Gente, orai sem cessar. A oração é uma ordenança do Senhor. Não é se sentimos vontade, não é se estamos afim, não é se tudo está bem. Não. O Senhor nos diz, orai sem cessar. Está no modo imperativo, orai. Nós temos que orar continuamente. Nós precisamos perseverar na oração. Porque a oração é uma expressão de fé e de confiança e que independe dos nossos sentimentos, independe da nossa vontade. A gente vai para um momento de oração, a gente vai para um momento de relacionamento com Deus num quarto secreto, só nós e Deus, você e Deus, mesmo com vontade ou não. Se tiver com vontade, maravilha. Se não tiver, vai da mesma forma, do mesmo jeito. Porque a fé é uma força espiritual. Nós estamos tendo, todas as terças-feiras o seminário Fundamentos da Fé. Gente, que ensinamento maravilhoso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é pela fé que nos relacionamos com Deus. Não podemos ver Deus, não podemos tocar em Deus, mas Deus é real e a fé nos dá essa condição de ter essa presença palpável, de ter essa presença tangível, essa presença que faz com que você viva um relacionamento de intimidade com Ele, porque a presença dele é real. Então, orai sem cessar. Quantas vezes nós falhamos a nossa vida de oração? Quantas vezes só vamos para fazer uma oração ou buscar o Senhor quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão complicadas, quando as coisas não estão indo como a gente quer? E não é assim. Uma vida em Deus, a vida cristã não é somente quando as coisas vão bem. É em todo o tempo, em todo momento. Se fosse assim, Jesus não teria ido para a cruz e Ele foi por mim e por você. E Ele não foi por vontade, Ele foi por obediência, por fé, por amor. Então, fica essa exortação que nós devemos orar sem cessar e perseverar na oração.
Em Filipenses, que a gente acabou de ler, ele diz, né, que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições. Então, nós devemos pedir sim. É por meio da oração que fazemos nossas petições. Ele diz que também a gente deve, por meio da oração e pela súplica, né, pelo clamor, colocar tudo diante de Deus, mas sempre com ações de graças, sempre agradecendo, sempre agradecendo. Se você ora de acordo com a palavra, se você ora com fé, de acordo com a palavra, você já tem a resposta. Mas quando você ora com fé, pedindo que a vontade de Deus seja feita, ainda que não seja aquilo que você queria, que você gostaria, dê graças a Deus. Confie em Deus. Muitas vezes, a gente faz pedidos de oração que, biblicamente, a gente não tem um respaldo. E aí entra uma oração de consagração, uma oração de entrega. Senhor, que seja feita a sua vontade, consagra a situação ao Senhor. E às vezes a gente fica esperando uma resposta, né, do nosso jeito. E nem sempre acontece. E aí, você vai deixar de orar por causa disso? Não. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus conhece o nosso amanhã, Deus conhece a nossa estrutura. Então a oração também nos ensina e nos ajuda a viver uma dependência de confiança total ao Senhor. Total. Porque Ele tem controle de tudo, Ele governa, Ele sabe de tudo. Então, aqui nesse texto de Filipenses 4, ele fala que depois que nós vamos à presença de Deus e lançamos sobre Ele tudo aquilo que traz ansiedade, preocupação, por meio da oração, das súplicas, com ações de graça, o versículo 7 diz que a resposta vem logo de imediato. O milagre já acontece imediatamente? Não. Versículo 7 diz que depois de feito isso, depois desse momento de oração, de clamor e de entrega ao Senhor, versículo 7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, até que tudo seja estabelecido para a glória de Deus. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido em Deus, eu oro, eu lanço para Ele e eu recebo essa paz, até que o milagre aconteça. Porque a paz é o termômetro da nossa fé. Quando nós oramos crendo, essa paz vem. Essa paz que excede o nosso entendimento, a nossa razão, aquilo que nós estamos vendo, sentindo, ouvindo. É uma paz que você desfruta em Deus. Não é uma paz que o mundo te oferece, porque o mundo oferece uma paz quando tudo vai bem. Quando as coisas não vão bem, você não tem paz. Mas a paz de Deus é uma paz incircunstancial, é independente das suas circunstâncias. Então, qual é a palavra para nós hoje? Qual é a palavra para mim e para você hoje? Filhos, filhas, busquem a mim, tragam a mim, por meio da oração, tudo aquilo que tem afligido o teu coração. Todo o sentimento, o senso de impotência, de incapacidade que muitas vezes a gente passa. Deus está falando, vem, traz para mim, coloca diante de mim por meio da oração, eu te ouço, eu inclino meus ouvidos para ouvir o teu clamor, eu estou aqui. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Agora a gente precisa dessa paz, para perseverar, para continuar, até que tudo seja estabelecido para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Porque quando nós vivemos a vontade de Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus, vivemos desfrutando das promessas de Deus, o Pai é glorificado. A nossa alegria é completa e o nome de Deus é glorificado. Então, eu quero que você, em nome de Jesus, se você tem conseguido viver essa vida de oração diariamente, amém, glória a Deus, persevere, conserve isso. Se você não tem conseguido, não, comece hoje. Hoje você pode começar uma vida de oração, você pode pegar uma parte do seu tempo todos os dias para ter esse momento de oração, de meditação na palavra, de confissão, de ações de graças. Separa um momento do seu dia todos os dias para orar,
para agradecer a Deus, para declarar a palavra de Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus. Fale com Deus em todo o tempo, não é somente quando você entra no teu quarto, fecha a porta em secreto. Sim, o secreto faz parte, mas você pode estar continuamente falando com Deus. Ore no Espírito. Então, são disciplinas espirituais, são princípios espirituais que nós devemos tomar uma firme decisão de praticar. Fácil não é tão simples assim, porque todas as vezes que nós nos submetemos e decidimos praticar leis espirituais, buscar a Deus, tudo que diz respeito às coisas espirituais do reino de Deus, vem uma oposição, sim, vem um confronto, sim, vem querendo intimidar, vem querendo trazer desânimo, vem querendo convencer que não adianta. Mentira! O diabo é o pai da mentira. Ele quer impedir você de ter essa intimidade, de ter essa comunhão com o Senhor, porque ele sabe que um cristão, um homem ou uma mulher, guiado pelo Espírito Santo e pela palavra, muda as circunstâncias e a história, não só dela, mas de todas as pessoas que estão à sua volta. Então, em nome de Jesus, fica essa palavra de encorajamento, que você busque estabelecer na sua vida um estilo de vida de oração. Que você tenha esse estilo de vida, que a oração seja algo natural, normal, como você fala com os seus amigos, com a sua família, que o seu relacionamento com Deus seja algo natural. Não fique presa naquela formalidade, não. Relacionamento de pai e filho tem que ser algo natural, verdadeiro, espontâneo. Amém? Então, sempre que você for orar, você vai orar ao Pai em nome de Jesus. Vai sempre orar ao Pai em nome de Jesus. Você vai sempre orar em concordância com a palavra. A Bíblia diz que esta é a confiança que temos para com o Senhor, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, estamos certos, convictos que Ele nos ouve. Então, crê que você recebeu o seu milagre naquele exato momento que você orou. Orou, pediu uma vez, creia que você já recebeu e vai só agradecendo até que o milagre se materialize. Vai dando graças, glória a Deus, até que o milagre se realize. Peça uma vez com fé e depois vai só agradecendo, regando essa oração com ações de graças. E tenha um coração limpo de mágoa. Limpe o seu coração de toda mágoa, de todo ressentimento, toda picuinha, sabe? Limpa o teu coração de toda mágoa e todo ressentimento. Todos nós estamos sujeitos a ofender alguém ou ser ofendidos, todos nós. Mas assim como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar o nosso próximo. A Bíblia diz que se nós não perdoarmos, né, o nosso próximo, se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Tá? É recíproco. Então você tem que tomar muito cuidado. Achar que você pode estabelecer uma vida de oração com mágoa, com ressentimento, as suas orações não serão atendidas. Deus vai ouvir, mas não vai poder atender, porque a fé, ela opera por meio do amor. Você pode me dizer, Zenaide, mas tem situações, injustiças e humilhações que eu passei, que eu vivi, que está difícil perdoar. O perdão começa com uma decisão de perdoar. O fato de você decidir hoje, eu perdoo, eu abençoo quem me ofendeu, quem me prejudicou, não quer dizer que você vai instantaneamente ficar com seu coração limpo, mas você já entra num processo onde Deus viu que o desejo do seu coração é andar em amor, é andar no perdão. E o Espírito Santo vai pegar junto com você e vai te capacitar, e vai te dar graça, e vai te revelar o amor de Deus por você. Revelar o perdão de Deus por você, para que você possa também dar. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, quanto mais você recebe a revelação do quanto Deus te ama e o quanto Deus te perdoa quando você falha, mais facilidade você tem de fazer isso com o próximo. Então, para você estabelecer uma vida de oração, você tem que ter um coração limpo de mágoa e de ressentimento. Tá bom? Outra coisa, você precisa depender da ajuda do Espírito Santo na sua vida de oração. Não vá para uma vida de oração somente baseado, fundamentado no teu intelecto, no que você, na sua mente, nas suas habilidades, Não,
vá para uma vida de oração, na dependência do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que há momentos que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, segundo o propósito de Deus. Então, dependa do Espírito Santo na sua vida de oração. Pede para que Ele interceda por você, Ele que te conhece no mais íntimo, Ele que conhece todos os seus dias. Todos os seus dias já foram escritos num livro. Todos eles já foram determinados antes de você nascer. Então o Espírito Santo conhece esse plano, esse propósito que Deus tem para nossas vidas. Então vamos para uma vida de oração na dependência da ajuda do Espírito Santo. Dependendo da ajuda do Espírito Santo. E nós precisamos, quando vamos para uma vida de oração, conhecer a nossa posição em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus. Ir para uma vida de oração, ter uma vida de oração, significa saber que você é filho de Deus, filha de Deus. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sobre você já não há nenhuma condenação, porque Cristo te fez justo. Ele te fez idôneo, apto para ter acesso ao trono da graça. Então, que você possa, nos momentos de oração, se achegar a Deus com ousadia, confiante. Está escrito em Hebreus 4,16, né? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quem concede a nós essa confiança, essa ousadia, essa intrepidez na vida de oração? Jesus. Ele é o nosso novo e vivo caminho. O sangue de Jesus nos dá essa condição, essa posição de entrarmos diante do trono da graça com essa ousadia, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus. Somos filhos, somos a justiça de Deus, tem uma aliança com o Pai. Amém? Somos propriedade exclusiva do Senhor, menina dos olhos de Deus, embaixadores do reino de Deus. Somos mais que vencedores. Então, essa é a palavra para mim e para você. Vem para uma vida de oração. Eu estou te esperando, diz o Senhor. Eu estou te esperando no lugar secreto. Vem, eu tenho coisas grandiosas para falar para você. Eu quero me revelar a você. Eu quero ter intimidade com você. O Senhor nos diz, vem para uma vida de oração. Vem para o secreto comigo. E as demais coisas, a Bíblia diz em Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Quando você tem uma vida de oração, o Espírito Santo, por meio da palavra, vai tirando toda dúvida, incredulidade, medo, ansiedade, insegurança, tanta coisa. E é um processo, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, espero que você saia dessa live encorajado a orar mais, a buscar mais o Senhor, a ter o seu momento a sós com Deus, a ter o teu quarto em secreto, mas que você também tenha no seu dia a dia, onde você for, onde você estiver, sempre essa disposição de estar em oração, em espírito de oração, tá bom? Antes de orar, eu quero dar alguns avisos. Nós temos, então, agora na quinta-feira, às 20 horas, na sexta, às 20 horas, célula nos lares. Então, você procure aí uma célula mais próxima do seu endereço. Se você tem contato pelo WhatsApp, você pode obter o endereço mais próximo. Nós temos, no domingo de manhã, classe de doutrinas com Marcelo Bezerra, às 8 horas da manhã, é 1 hora, venha participar. Você que ainda não fez classe de doutrinas, venha participar, é uma bênção. São 40 lições, né? O pastor Fernando está sempre São 40 lições sobre as doutrinas básicas, né, do Evangelho. Todo cristão tem que conhecer essas doutrinas, então venha participar. Todo domingo às 8 horas da manhã, é 1 hora de classe de doutrinas com o Marcelo. No domingo às 17 horas, nós temos um período de oração com o irmão Zé Nenê, a Luzineide, a Lourdes, mais um grupo de pessoas que estão vindo todo domingo, presencialmente. Temos um período de oração de intercessão, tá? Domingo às 17 horas, aqui na igreja.
Temos também os grupos de oração pelo WhatsApp. Então, toda segunda-feira, às 20 horas, tem um grupo de homens orando com o André e tem sido uma bênção. Toda segunda, às 20 horas, um grupo de irmãos, de homens, tem se reunido pelo WhatsApp, por chamada de vídeo, para ter um momento de oração, de intercessão, orando pelo trabalho, pela família, pela nação, orando pelos missionários, enfim. Temos também outros 2 grupos de oração pelo WhatsApp, comigo e com a Cida. Nós temos segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã, e temos também na segunda, quarta e sexta, às 15 horas. Então, são 2 períodos que nós temos de oração por chamada de vídeo pelo WhatsApp, comigo e com a Cida, de manhã e à tarde. Escolhe um horário. Se você já tem meu contato, só me chama, Zenaide, eu quero participar. Escolhe o horário que você pode participar, o dia que você pode participar, e vem se unir a nós nesses períodos de oração de intercessão. Tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. A palavra de Deus diz que quão bom, quão suave que os irmãos estejam em união, porque ali Deus ordena a bênção. Então, nós entramos para orar, para interceder às 8 horas da manhã, 9 horas nós terminamos. À tarde a mesma coisa, e às 15 horas, às 16 horas nós terminamos. E tem sido um tempo tão precioso, onde nós temos intercedido pelas famílias, pela nação, pelos enfermos, pelos missionários. São tantos pedidos, e nós temos sido encorajadas pelo Senhor a estarmos na brecha. A estarmos na brecha. A Bíblia diz que o Senhor espera que a sua igreja ore, esteja na brecha em oração e intercessão, como vigias, como atalaias, para que todas as coisas sejam estabelecidas como instrumento de louvor e honra ao Senhor. Então vem, tá bom? Não espera as coisas ficarem difíceis para você se voltar para Deus em oração. Busca Deus em todo o tempo, enquanto se pode achar. O outro aviso é que no domingo, às 18 horas, nós temos nosso culto de celebração, e vai ser um culto de missões, porque nós vamos receber o missionário Rodrigo, o esposo da Laila. A Laila estará presente, o Rodrigo vai estar. Ele faz parte da Missões Asas do Socorro, e ele vai estar conosco nesse domingo. Então não falte, venha, participe, vamos cultuar a Deus, vamos celebrar o Deus da nossa vida, da nossa salvação, e vamos receber mais uma porção da palavra de Deus e ouvir aquilo que o Senhor tem feito lá através da vida do Rodrigo, da Laila, da família dele e tantos outros missionários que trabalham na missão Asas do Socorro, tá bom? Então nós contamos com a sua presença, que você entenda que todas essas coisas, todas essas programações, todas essas reuniões, o intuito é de ministrar o teu coração, para que você cresça espiritualmente, para que você se desenvolva em Deus, para que você seja usado por Deus, para que você tenha experiências com Deus, para que você viva o cristianismo de fato na íntegra e de verdade, não somente de palavras, tá bom? Então vem se alimentar, vem receber o alimento espiritual, porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu quero orar por você, orar por cada um de nós, agradecer a presença da Rê, aqui no Libras, o Dudu na transmissão, e agradecer a sua presença por ter ficado conosco até agora, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este privilégio, essa bênção de poder falar com o Senhor, nos relacionar com o Senhor, temos a oração como a conexão do nosso espírito com o seu espírito, através do Espírito Santo e da sua palavra. Eu quero, Pai, no nome de Jesus Cristo, apresentar cada um que ouviu essa live, que assistiu essa live, que vai assistir futuramente. Eu oro, Pai, para que o Senhor vá de encontro às suas necessidades, aos seus anseios, às suas adversidades, que o Senhor vá de encontro ao coração de cada um, e que o Senhor, Pai, os atraia para Ti, trazendo na vida de cada um deles direção, sabedoria e, acima de tudo, colocando o desejo de buscar ao Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor coloque sobre nós, a sua igreja, o seu povo, a sede, a fome por sua presença e por sua palavra, que tenhamos esse anseio de estar no secreto na tua presença, que tenhamos esse anseio de não somente ter problemas resolvidos, pedidos
respondidos, mas acima de tudo um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu oro pedindo que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor ministre ao coração de cada um e que a esperança viva que é o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, esteja viva em cada coração e que ninguém venha retroceder, pelo contrário, venha avançar, porque nós somos da fé, nós somos daqueles que avançam e não retrocedem. Eu oro abençoando cada um, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e permitindo Deus, na próxima terça-feira, o pastor Fernando estará aqui dando continuidade no seminário Fundamentos da Fé. Tchau, tchau.